E seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse é o canal Matemática na Vida. Meu nome é Rômulo Múcio e hoje eu vou falar para vocês de um tema que, cara, causa muita polêmica, que é quem inventou o cálculo. Não é qualquer tipo de cálculo que eu estou falando aqui, é o cálculo diferencial e integral. E aí tem uma discussão gigante se foi um físico ou se foi um matemático que inventou um cálculo. E aqui estão os nomes deles. Vou mostrar para vocês aqui então. Leibniz e Newton. Os dois nasceram mais ou menos na mesma época. Newton nasceu em 1643 e morreu em 1727, e Leibniz nasceu em 1646 e morreu em 1716. Ambos buscavam resolver um problema que é bastante semelhante e evidentemente chegaram aí mais ou menos aos mesmos resultados. Bom, Newton queria descobrir qual era a velocidade instantânea. Então, na verdade, você vai ver que ela é uma tangente, e Leibniz buscava de fato por uma tangente, né, a qualquer tipo de curva. E eles chegam à ideia, então, do cálculo diferencial e integral. Porém, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não, mas eu, na minha concepção, acho que ambos, né, tanto Leibniz quanto Newton, não são inventores do cálculo diferencial e integral, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Assiste o vídeo até o fim. O lance é o seguinte: para mim, eles aprimoraram as ideias que já existiam. E eu vou mostrar para vocês uma ideia bem antiga, de um camarada bem conhecido. E aí, pessoal, a gente tem um camarada muito conhecido, muito famoso, chamado Arquimedes. Arquimedes era um gênio da matemática, da física, enfim, tudo que Arquimedes encostava a mão, ele conseguia resolver os problemas. E aí ele tenta resolver um problema que é o comprimento de uma circunferência. E para isso, ele vai utilizar um método chamado método de exaustão. Só que esse método não é de Arquimedes. A gente tem que dar aí o devido valor a quem criou esse método, que é Eudoxo. Eudoxo cria um método chamado método de exaustão, que Arquimedes utilizou em várias situações, para a área do círculo, para o volume da esfera e também aqui para o comprimento da circunferência. Bom, e Arquimedes ele tem uma facilidade gigante em trabalhar com esse método, que é o método de exaustão. Eu vou te explicar mais ou menos como funciona e o nome exaustão vai até fazer sentido para você. E aí Arquimedes vai utilizar uma ideia bem simples, que é a homotetia. O que é isso? Bom, homotetia é quando você pega pontos e a partir de um determinado ponto, esses pontos mantêm uma determinada proporção. E como que acontece isso? Bom, se você aumenta o diâmetro, então todos os pontos da circunferência também vão distar, né, a mesma coisa que aumentou, no caso, o raio. Como a circunferência, né, tem um diâmetro igual a 2 vezes o raio, conforme você vai aumentando o diâmetro da circunferência, esses pontos, né, eles estão diretamente ligados, então, ao diâmetro e ao raio. Conforme maior o raio, maior é a circunferência, e isso proporcionalmente, tá bom? Então, todos eles, né, vão distar proporcionalmente mais ao centro da circunferência. E isso faz com que todas as circunferências, elas sejam o quê? Elas sejam proporcionais umas às outras. Então, elas vão ter basicamente o mesmo comprimento, dada, né, uma multiplicação pelo seu diâmetro. Porém, existe um fator que calcula uma circunferência, por exemplo, de raio 1. E aí Arquimedes não sabe que fator é esse, tá? E aí o que ele faz? Ele faz o seguinte: bom, ele escreve que a circunferência tem a ver com o diâmetro da circunferência vezes uma constante aqui. Então, a constante vezes o diâmetro. Essa constante, depois a gente vai descobrir que é o número π, tá bom? Ele já chama essa constante aqui de π, né? Mas a gente vai utilizar como k aí por enquanto, porque a gente ainda não sabe qual é o número π, mas eu vou te mostrar aqui agora quem é o número π. Então vamos lá, o que Arquimedes faz? Ele pega uma circunferência de raio 1 e ele tem uma ideia muito simples. Ele utiliza o método de exaustão. Ele coloca um triângulo dentro da circunferência e um triângulo do lado de fora. Então um está inscrito e o outro está circunscrito. O que acontece? Ele consegue calcular o comprimento desses triângulos. Ele não consegue calcular o comprimento da circunferência, mas dos triângulos ele consegue. E aí, calculando esse perímetro, ele consegue ver que, obviamente, né, a circunferência tem um perímetro ali entre
o triângulo maior e o triângulo menor. Então, basicamente, essa é a ideia que ele vai utilizar. Vou mostrar para você aqui alguns cálculos que eu fiz, tá? Me desculpem se tiver algum cálculo errado, mas eu acho que não. Eu conferi direitinho aqui. Então, ó, eu tenho aqui n igual a 3, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó, 3 lados, né? Você tem que o raio aqui é 1, tá? Então, o diâmetro é 2, no caso. E a gente tem que o lado do triângulo aqui, né? Os 3 lados do triângulo aqui, o perímetro dele, é 5,19 aproximadamente, tá? Dando uma aproximada aqui, mas o corretinho aqui é 3 raiz de 3. E do maior, né, seria 6 raiz de 3, ou seja, 10,38. O que quer dizer isso? Quer dizer que o comprimento dessa circunferência aqui, né, aqui eu acabei chamando de x, mas o comprimento dessa circunferência, ele está entre 5,19 e 10,38. Bom, esse número é bem ruim, né, porque, sei lá, poderia ser 6, 7, 8, 9, enfim, poderia até ser 10, alguma coisa. Então eu não sei qual é o tamanho exato dessa circunferência. Eu sei que é um número entre 5 e 10, mas não é muito bom. Então, bom, vamos pegar aqui e vamos dar uma aumentada no número de lados. E aí eu vou ficar um pouco mais próximo da circunferência. Então, na segunda situação, o que Arquimedes faz? Ele coloca aqui, ó, 6 lados, tá? 6 lados inscritos e 6 lados circunscritos. Então, ele tem um hexágono inscrito e um hexágono circunscrito. E aí, olha o que vai acontecer quando ele calcula, então, o comprimento aí dos lados. Bom, então, quando você tem 6 lados, você tem esse comprimento da circunferência entre 6 e 4 raiz de 3. Esses 6 aqui são exatinhos, tá, gente? Então, ó, 6 e 6,9. 6,9 aqui já está aproximado por conta da raiz de 3. Então, veja bem, agora eu já sei que eu já saí, né, dessa primeira situação aqui, onde eu tinha 5,19 e 10,38. Eu sei que o comprimento da circunferência está entre 6 e 6,9. Eu não sei exatamente quanto é, pode ser inclusive 6, né? Quer dizer, 6 não pode, tem que ser um pouco maior do que 6, mas pode ser 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, até 6,89, sei lá, por exemplo, né? Então, eu ainda tenho aí uma margem muito grande, né? E aí, o que Arquimedes vai fazer? Ele vai continuar nesse método, que é o método de exaustão. Nunca acaba. Você nunca fica exausto de aplicar esse método. E você pode aplicar esse método para o resto da sua vida. E talvez por isso o nome exaustão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai utilizar um polígono aí de 12 lados. O que já me deixou bem exausto. Então vamos lá, olha só. Quando Arquimedes utiliza esse polígono com 12 lados, ele chega a um número entre 6,21 e 6,43. Tá? Então, o comprimento dessa circunferência ele está entre 6,21 e 6,43. Lembrando que o diâmetro dessa circunferência é 2, ele utiliza o raio 1, tá bom? Então, veja bem, você não sabe ainda o comprimento da circunferência, né? Pode ser 6,21, um pouco maior do que 6,21, né? 6,22, 6,23, enfim, até 6,42. Então, você não sabe ainda qual é a segunda casa decimal. Mas a primeira já estava garantida aqui, né, no n igual a 6. E agora você reforça ali que está entre 6,2 e 6,4. Então, você tem mais ou menos uma ideia. Assim, se você pegasse uma média, sei lá, 6,3, né, já seria uma ideia bem boa, tá? Então, Arquimedes já tem uma ideia muito boa aqui. E você vai vendo, né? Eu até coloquei aqui com cores diferentes, ó, vermelho e azul, porque já fica muito próximo a uma circunferência o desenho, tá? E Arquimedes não vai parar por aqui. Aqui tem 12 lados. Depois ele vai fazer com 24 lados, depois com 48 lados e por fim com 96 lados. Até que ele vai conseguir uma precisão de 2 casas decimais. Você deve estar percebendo que acontece o seguinte aqui, né? Olha só. Esse número aqui, ó, esse 5, logo no primeiro aqui, que tem um triângulo, esse número aqui, 5,19, ele vai comprimir o x aqui. E o 10,38 também. Depois, ó, eu comprimo mais ainda, ó, o 6 está aproximando mais ainda o x, ó, tá vendo? 6 e 6,9. E agora eu vou aproximar mais ainda. Conforme eu vou colocando lados ali no meu polígono, mais próximo eu vou ter aí o comprimento da circunferência. Então veja bem, ó, aqui, ó, eu já estou muito mais próximo do real comprimento da circunferência, né? Da aproximação talvez que a gente conheça hoje, mais próximo disso, né? Então, ó, eu tenho 6,21, 6,43. Hoje a gente tem, cara, muitas casas para o número π, tá? Muitas mesmo, assim, não sei nem te dizer quantas são, mas com certeza mais de 1000 casas, muito mais de 1000 casas, tá? E aqui, ó, é muito simples
chegar a um número π. Porque ele diz aqui que o comprimento é um multiplicador vezes o diâmetro. O diâmetro é 2r e o r é 1. Então, o diâmetro é 2. Ou seja, o comprimento é igual a 2, né, que é o diâmetro aqui, vezes esse k, que eu não sei quanto vale. Ou seja, esse kzinho aqui, ele tem que ser o comprimento sobre 2. E o meu comprimento aqui está variando entre 6,21 e 6,43. Conforme eu disse para você, se você pegasse um número aqui mais ou menos no meio do caminho, sei lá, o 6,3, né, por exemplo, então se eu fizesse 6,3 aqui, ó, dividido por 2, isso aqui daria aproximadamente, né, se eu aproximasse isso aqui, tá? Isso aqui daria aproximadamente 3,15. Né? O resultado aqui dá 3,15 exato, mas eu estou falando assim, a aproximação, né, do número π ali daria 3,15. O que seria um número bem bom, porque o número π, né, o número π, ele é aproximado, né, para 3,1415. E a gente acaba utilizando aqui o 3,14, tá bom? Então, cara, é um número bem razoável para você trabalhar, né? O número π aqui com 3,15, enfim, já seria aí uma ótima ideia. Mas Arquimedes não está satisfeito, ele quer realmente enforcar aqui a primeira e a segunda casa decimal. E ele vai aumentando aí o número de lados, o que é bem exaustivo, por isso o método aí de exaustão. E você vai chegar, então, a 3,14, tá bom? Então, eu não tive esse moral de continuar aí, mas dá para fazer os cálculos, tá? Os cálculos são mais simples de fazer, principalmente se você fizer os cálculos da parte interna, é ainda mais fácil de fazer o da parte interna. E eu recomendo que você tente fazer, pelo menos para ter uma ideia assim do próximo, né, e tudo mais. Faz umas aproximações pela calculadora. E detalhe, Arquimedes não tinha calculadora. Então, Arquimedes vai chegando nesse ponto e ele descobre aí que o π é 3,14. Então, é uma primeira aproximação e a ideia aqui é uma ideia de limite, tá? Quando você faz o número de lados tender a infinito. Então, você faz o número de lados do polígono tender a infinito, tanto o inscrito como o circunscrito, e aí você vai ter o número π fazendo essa razão aqui do comprimento por 2, utilizando, obviamente, uma circunferência cujo raio é 1. Então, essa ideia é muito sofisticada para a época, tá? E essa é a mesma ideia que basicamente se utiliza nos limites até hoje, né? Então, a ideia de Newton e Leibniz não estão muito distantes disso aí. Depois ele utiliza a ideia também do cálculo diferencial integral, principalmente do integral, tanto para o volume da esfera quanto para a área do círculo. Para a ideia do círculo, ele faz algo bem simples, que é o quê? Ele pega triângulos aqui, ó, no círculo. Por exemplo, esses triângulos aqui, você poderia pegar esses triângulos, né? Isso para a área, tá, gente? Você pega aqui, ó, um triângulo desse tipo, né? E aí você mede aqui qual é a área desse triângulo. É fácil medir essa área, né? Você pega basicamente aqui esse comprimento aqui, né, do lado, e multiplica pela altura. Porém, você vai perceber o seguinte, quanto mais lados você tiver, menor vai ser esse comprimento, tá certo? Ele vai ser muito pequenininho, e a altura vai ficar cada vez mais próxima do raio. Ou seja, se você pegar a soma de todos os comprimentos, tá, de todos os ladinhos, isso se aproximaria, né, do comprimento da circunferência. Então você pode pegar o comprimento da circunferência, basicamente, né, como se fossem vários triângulozinhos, multiplicar pelo raio e dividir por 2. E aí você encontra a área, então, do círculo. Isso é uma ideia muito sofisticada também, né? Olha só, vou colocar aqui no cantinho, eu nem estava programado para falar isso, mas a área, então, vai ser dada pelo quê? Ó? Você pega vários triângulos, né, pequenininhos, então quando você soma todas as bases desses triângulos aqui, né, vai dar o comprimento da circunferência, basicamente como que a gente fez aqui, tá? Tá dando basicamente o comprimento da circunferência. Então, as bases somadas, né, dá o comprimento da circunferência, que é 2πr, tá? E aí você multiplica pelo raio. Por que pelo raio? Porque quanto menor é esse comprimento, mais próximo a altura aqui, né? A altura seria isso aqui, basicamente, ó. Seria isso aqui, a metade aqui. Basicamente, esse valor aqui, né, ele vai estar muito próximo do raio. E aí, conforme vai ficando menor o lado, mais próximo do raio vai estar esse valor. Então, você poderia multiplicar isso pelo raio, né, já que você está pegando valores muito pequenininhos ali, e a diferença vai ser muito pequena, tá?
E aí você pode aproximar isso infinitamente. Cada vez que você aproximar, melhor vai ser esse número, né? Inclusive por conta do número π. E aí você vai dividir 2 por 2 aqui e vai ter πr ao quadrado, que é a área desse círculo, então. E essa ideia, cara, é muito, muito, muito sofisticada. É a ideia basicamente da integração. Você pega vários pedaços pequenininhos, né, e vai somando e no final das contas você consegue calcular uma área com aquilo ali. Então, infinitos pedaços pequenininhos, soma esses pedaços todos e aí você atribui um valor, né, de tanto a tanto e faz a integração. Aqui no caso você atribui o valor igual a 1, né, onde o raio é igual a 1. E aí você consegue calcular então a área, no caso do círculo, tá bom? Ou de 0 a r também, né, pode ser. Então você calcularia aí a integral valendo r, tá, para esse tipo de comprimento. E aí você tem πr ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, olha só. É incrível como é que o cálculo diferencial integral ele vai aparecer em várias situações. Então, para mim, o cálculo diferencial integral não foi inventado por Newton e Leibniz. Na verdade, ele não é uma invenção. Ele vai sendo utilizado, né, ao longo dos anos. Para mim, eu coloco aí para você aí nos comentários o que você acha disso. Mas, na minha concepção, essa ideia do cálculo, então, ela vem com a humanidade, né? E Arquimedes, ele é muito importante nisso, assim como o Eudoxo. Para mim, eles são os precursores dessa ideia, mas essa ideia vai sendo passada, né, ao longo de muitos e muitos anos, até que isso é mais bem organizado, vamos dizer assim, mais bem planejado, mais bem pensado, mais bem formalizado por Newton e Leibniz ao mesmo tempo. Isso é incrível. Um morava, um era inglês, né, o outro alemão. Eles não se comunicavam a princípio e eles desenvolvem então essa ideia da integração, mas eles não sabiam, e mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Mais ou menos ali no ano 1680 e pouco, por ali assim, 70 e pouco, eles não tinham comunicação entre eles, tá? Até tem uma treta aí, porque parece que alguém que tinha visto o princípio de Newton já tinha conversado com Leibniz, então Leibniz poderia ter pegado informações privilegiadas do Princípio, que é o livro, né, do Newton e tal, enfim. Mas nada disso é provado, tá? Na verdade, os dois eles chegam por caminhos diferentes na mesma ideia. Um escreve antes do outro, Leibniz parece que publica antes de Newton, mas Newton já tinha algo escrito, enfim. De qualquer maneira, gente, não diminui o feito de nenhum dos dois. Tá? E o que difere os dois, né, por exemplo, Arquimedes, que para mim foi aí o primeiro cara a utilizar o cálculo com grande maestria, porque para mim isso aqui é uma utilização do cálculo, ele tem várias outras, tá? Mas o que difere é porque qualquer pessoa comum, depois de Newton e Leibniz, consegue utilizar o cálculo para fazer contas, seja na engenharia, seja na matemática, seja na física, seja na química. E a ideia disso é que eles dão uma interpretação significativa aos gráficos, dão uma interpretação significativa às funções e tudo mais, coisa que até então não estava muito bem formalizada. Então, para mim, o que eles fazem e é o grande passo decisivo, é formalizar o negócio, para que qualquer pessoa comum consiga usar, para que eu consiga usar, para que você consiga usar, porque a princípio essa ideia de Arquimedes, ela é muito bonita, muito bacana, mas você sempre tinha que ter uma sacada genial, sempre tinha que ter uma ideia genial para fazer o negócio funcionar. Né? Arquimedes consegue calcular seções de parábolas e tudo mais, né? A área das seções de parábola, mas a ideia não era muito simples, entende? Assim, você tem que ter uma certa genialidade ali para conseguir fazer o negócio. E agora não, agora você tem basicamente que formulazinhas, né? Não são fórmulas, mas você tem uma ideia bem definida de como fazer o cálculo. E nesse momento aqui você não tinha, né? Arquimedes tem uma ideia aqui muito louca, falou, pô, vou pegar um polígono de infinitos lados, vou botar do lado de dentro, vou botar do lado de fora, ele vai virar uma circunferência. E não deixa de ser verdade, né? Você vai vendo aqui, ó, que cada vez vai ficando mais próximo de uma circunferência. Na última aqui eu até tive que colocar cores diferentes para você entender. E por que eu estou falando isso tudo, né? É importante a gente entender isso, porque no ensino médio isso vai aparecer em várias situações. O cálculo aparece em várias situações. E aí o cálculo vai aparecer no ensino médio diversas vezes. A gente nem se dá conta.
A primeira delas eu acabei de mostrar para você, né, o número π, o comprimento da circunferência. A gente sempre aprende isso desde criança, né, que o comprimento é 2πr, aprende que π é um número 3,14. O pessoal nem acha que tem mais casa decimal, né, para no 3,14 mesmo, enquanto não é verdade. Você pode sair aumentando lá o número de lados dos polígonos e vai chegar num número π cada vez mais próximo, né, então você vai ter sempre infinitas casas, porque você vai começar a aumentar o número de a precisão, na verdade, do número π, né? Então você pode fazer aquilo ali infinitamente, e infinitamente você vai ter uma precisão maior, ou seja, você vai adquirindo mais casas ali, então. E isso é bastante simples de uma criança entender, mas talvez não seja tão simples de calcular. A gente nem entende, nem calcula isso aí no ensino médio, pelo menos na maioria dos cursos não. Eu até explico para os meus alunos essa ideia e tal, mas a gente não chega a fazer exatamente o cálculo. Eu até indico para quem quiser fazer o cálculo, indico como fazer, mas não coloco como obrigatório para os meus alunos, não. Então a gente tem aqui, né, o número π, o comprimento da circunferência, é o primeiro cálculo no ensino médio que a gente deveria aprender, pelo menos a ideia dele. Depois a gente tem a área do círculo, né? Ou seja, acabei de mostrar para vocês também qual é a ideia da área do círculo, que Arquimedes também calcula, né, com extrema maestria. E depois a gente tem ali o volume da esfera. O volume da esfera, ele é muito complexo, tá? Foi a última fórmula de matemática que eu aprendi do ensino médio, para ser sincero. E eu aprendi pela primeira vez, por incrível que pareça, com a ideia de Arquimedes, que é uma ideia extremamente complicada, utiliza o cálculo diferencial integral na prática mesmo, assim. E não é muito simples. E eu acho que Arquimedes ele ficou bem feliz com a descoberta dele, porque ele pediu que fosse colocado no túmulo dele, quando ele morresse, a fórmula, né, do volume da esfera, né, 4πr³/3. E isso virou uma lenda, não se sabia se era verdade ou não, mas utilizaram um diagrama, né, acharam uma tumba, né, e lá perto de onde ele morava e tudo mais, onde tinha as inscrições de uma esfera e dos polígonos que ele utilizou ali, né, dos sólidos que ele utilizou para fazer o cálculo do volume, que basicamente era um cilindro e um cone, e além disso tinha lá o volume 4πr³/3, e parece que o negócio data mais ou menos da mesma época que Arquimedes faleceu. Então não se sabe se é verdade ou não, mas parece que Arquimedes tinha bastante orgulho aí dessa descoberta. Ele realmente deveria ter, porque é algo bem complicado de se fazer. Tem alguns livros que mostram como fazer isso, né, com o princípio de Cavalieri. Se você quiser aprender, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou fazer esse vídeo para você. E ele é bem interessante também, tá? O volume da esfera é bem interessante. Eu não vou fazer da maneira que Arquimedes fez. Posso até fazer, se vocês quiserem, coloca aí embaixo que eu faço. Mas a princípio fazer pela ideia de Cavalieri, que é um pouco mais simples, depois a gente faz pela ideia de Arquimedes aí. Bom, depois a gente tem o gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial trabalha com uma ideia de que existe uma assíntota, né? A assíntota é uma reta que vai aproximando ali a nossa curva, mas a curva nunca toca nessa reta, mas cada vez está mais próxima dessa reta. Então, na função clássica, né, f de x igual a elevado a x, a gente tem a reta y igual a zero como sendo uma assíntota, porém, a gente não aprende a ideia exatamente da assíntota, tá, no ensino médio, mas eu procuro ensinar para meus alunos, porque eles têm que entender qual é, pelo menos a ideia, tá, pelo menos de forma intuitiva. E isso é um cálculo do ensino médio que tem que ser feito, porque dependendo de como a função for mostrada, como a função se comportar, o número é ligeiramente diferente ali, então, no caso da função. Bom, outra situação que a gente tem aqui, né, que é bastante comum também no ensino médio, é a função tangente. A tangente, função tangente, quando eu falo da função exponencial também, gente, eu falo da função exponencial, da função logarítmica, tudo que está envolvido com a função exponencial. Quando eu falo da tangente, eu também falo da cotangente, tá? Então tem todas essas questões aqui. O somatório dos infinitos termos da PG. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma progressão geométrica, né, que tem razão entre 0 e 1, a gente pode fazer ela infinitamente. Uma ideia até bem simples, né? E eu acho que vocês conhecem essa ideia. Por exemplo, eu pego aqui um quadrado, tá, de lado 1 por 1. Essa ideia é até bonita demais, né, de estudar.
Então vamos pegar um quadrado aqui, ó, de lado 1 por 1, vamos dizer que isso aqui tenha 1, isso aqui tem 1, né? Então a área aqui é 1 ao quadrado, né? Que é 1. Bom, eu poderia pegar, depois, isso aqui é 1, né? Eu poderia pegar aqui metade desse quadrado, então eu teria isso aqui, né? Isso aqui seria metade do quadrado, tá? E aí essa metade do quadrado aqui, se isso aqui tem área 1, isso aqui tem área meio, né? Porque eu peguei a metade dele. Agora eu pego a metade, não desse quadrado inicial, né? Mas desse segundo retângulo aqui, né? Então, eu vou pegar a metade dessa segunda figura aqui e vou ter outro quadrado de área 1/4, né? Que é a metade desse aqui. E depois eu vou pegar a metade desse quadrado, vou ter outro retângulo de área 1/8. E aí vou fazendo isso infinitamente, né? E você vai ver que eu nunca vou passar de 2, mas cada vez eu me aproximo mais de 2. Então, se eu somar isso aqui infinitamente, né? For fazendo isso aqui, eu já não consigo escrever ali dentro mais, mas se eu for somando isso aqui infinitamente, sempre vai ter um pedacinho que vai sobrar, sempre sobra um pedacinho, né? E eu sempre consigo montar ali um que não consegue completar os 2, né? Mas cada vez eu me aproximo mais de 2. Então, se eu fizer isso aqui infinitamente, eu me aproximo muito de 2. E a gente aprende até uma fórmulazinha que também vem de um limite. Então, é bem interessante, se vocês quiserem aprender como é que a gente chega naquela fórmula, eu mostro para vocês também, deixa aí nos comentários dizendo que você quer aprender, eu mostro para você como é que chega lá. Mas a ideia também vem de um limite, tá? Então, vem de uma ideia aí do cálculo diferencial integral. É importante entender que várias dessas fórmulas já eram conhecidas antes do cálculo diferencial integral. Então, assim, de certa maneira, já se utilizava a ideia do cálculo diferencial integral, né? Embora ainda não formalizado. Então essa é a grande diferença e essa é a grande vantagem aí de Newton e Leibniz. Bom, e a área de uma região parabólica, conforme eu falei com vocês, né, que é a ideia de Arquimedes, tem outras situações, tá? Mas eu não vou colocar todas aqui. Essas são só alguns exemplos que a gente se depara aí no ensino médio, mas que utilizam cálculo, mas que a gente nunca aprende o cálculo para resolver esse tipo de problema. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Eu não tenho como te responder se Leibniz foi mais importante que Newton ou Newton mais importante que Leibniz. Os dois são igualmente importantes para a matemática e para as áreas em questão que eles trabalharam. Então, Newton na física é genial, né? Leibniz também, ele também é genial na matemática, também foi um filósofo, né? Escreveu alguns tratados aí sobre metafísica. Então, cada um, né, ali no seu quadrado, mas os dois chegaram na ideia da reta tangente, os dois chegaram na ideia da velocidade instantânea. Então, os dois são muito importantes. E se você utiliza o cálculo hoje, não se deve só aos dois, se deve toda essa ideia do cálculo ser difundido por tanto tempo, mas os dois, sem dúvida nenhuma, te ajudaram muito para que hoje você consiga utilizar o cálculo diferencial integral. Então, fique feliz com esses dois caras, seja grato a eles assim como eu sou e a todos os outros matemáticos que nos ajudaram a chegar até aqui. Beleza, galera? Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!